Hoje o Senado vota, pelo menos é a previsão, o arcabouço fiscal. Começa agora, Brasília já. Está na pauta, né, Rodolfo Lago, do Senado da República, que hoje, talvez, porque Brasília nem sempre o que está na pauta é concretizado, mas a previsão é que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal vote o arcabouço fiscal. E existe um combinado, podemos dizer assim, mas aqui é chamado de acordo parlamentar, no qual o assunto sai da comissão e ainda hoje vai a plenário, podendo atrasar no máximo um dia, segundo o presidente da casa, Rodrigo Pacheco. A questão é, será que existe de fato o acordo para todos votarem o arcabouço fiscal, Rodolfo Flávio? Pois é, Alexandre. Na verdade, a gente está numa corrida contra o tempo, né? Se tudo der certo, se tudo sair conforme combinado, é isso que acontece, né? Mas enfim, vamos lá. Tem uma corrida contra o tempo da seguinte forma: o senador Omar Aziz, que é o relator do arcabouço fiscal no Senado, resolveu que vai mudar o texto que veio da Câmara, né? Ele vai fazer modificações. Existem 69 destaques para serem aprovados. Ele não vai aprovar todos os 69, mas dois ele já falou que vai aprovar. Ele vai fazer duas mudanças importantes, que é a retirada do limite de gastos que o arcabouço fiscal propõe, a retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal e a retirada do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Mudou o texto. O regimento, as regras obrigam que volte para a Câmara dos Deputados. Qualquer alteração precisa voltar. E aí é que a corrida do quanto tempo começa. Ele marcou para as 8 horas da manhã hoje uma reunião com o relator na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, para tentar acertar que a Câmara mantenha o texto que ele enviar e aprove isso. Esse é o primeiro ponto da corrida contra o tempo. Vai para a Comissão de Assuntos Econômicos. Para que vote hoje na Comissão de Assuntos Econômicos e vá para o plenário à tarde, precisa que nenhum dos senadores peça vista, ou seja, peça mais tempo para analisar o relatório. Se alguém pedir vista, que é uma possibilidade, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que então ele dá um dia só e coloca em votação no plenário amanhã. Aí precisa voltar para a Câmara, né? Se voltar para a Câmara, precisa ter acertado, azeitadinho, que a Câmara aprova isso. Lá na Câmara existe uma certa resistência a aceitar essas mudanças que o Omar Aziz quer fazer. Então, tudo isso daí é uma corrida contra o tempo. Por quê? Porque o governo tem que mandar a lei de diretrizes orçamentárias. E pela Constituição, o Congresso só pode entrar de recesso se votar a lei de diretrizes orçamentárias, que é o que prevê como é que vai ser feito o orçamento. O governo, é claro, quer ter as regras aprovadas para poder fazer a lei de diretrizes orçamentárias, porque senão vai ter que fazer ela de acordo com a regra antiga, que é o teto de gastos. Então é toda essa corrida quanto tempo que começa a acontecer hoje. Já foi dada a largada. Foi dada a largada, mas a gente sabe que naquela casa nem sempre as coisas são feitas como está combinado. De qualquer maneira, o Senado é uma casa mais governista. Então a tendência é que, de fato, o arcabouço seja votado. O problema, como você bem disse, é a Câmara dos Deputados. E não somente eu acho que pela questão dos dois pontos que vão ser modificados no Senado, mas pelo que a gente tem visto na Câmara dos Deputados e no comando do presidente Arthur Lira. É uma casa que tem criado dificuldades ao governo, até para que a gente saiba que aqui em Brasília se tem aquela máxima de criar dificuldades para vender facilidade. E a cada dificuldade que o governo tem, obviamente, é uma negociação nova. A gente sabe que a chamada mudança nos ministérios prevista não aconteceu, os cargos solicitados não vieram, as emendas prometidas não foram liberadas em sua totalidade. Portanto, esse texto voltar para a Câmara, Rodolfo, pode ser, eu apostaria, que será um novo atraso. Pois é um risco grande voltar para a Câmara. Já está definido, o senador Omar Aziz disse que vai fazer as duas modificações para colocar os dois fundos, então vai voltar. E aí é isso, a gente vai ter que ver
qual é a boa vontade do presidente da Câmara, Arthur Lira, com relação a fazer isso na velocidade que o governo gostaria. Então, é isso. A largada foi dada, a corrida começou, mas enfim, pode ter uma pedra no meio do caminho. E a gente tem que terminar, porque enfim aqui acabou o nosso tempo. Mas nós temos muito para lhe falar, porque Brasília, como você sabe, está começando uma semana com a previsão de muitos assuntos e também votações, inclusive essa de hoje. Agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Curta os nossos conteúdos, compartilhe e até amanhã, que a gente vai ter certamente uma semana bem agitada. E se inscreva também no ICTV. Muito obrigado.